Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico da sua tarde sábado. Estamos iniciando uma nova temporada com a série Fique Leve. E o tema de hoje é Viva com Qualidade. E na revista nós trazemos aqui uma introdução interessante que eu gostaria de iniciar compartilhando com você essa introdução. Segundo a companhia World Factbook e o relatório de perspectivas da população mundial das Nações Unidas, a expectativa de vida no mundo para ambos os sexos entre os anos de 2005 e 2010 seria 67,2 anos, sendo 69,5 para as mulheres e 65 para os homens. O Brasil se encontra na 92ª colocação no ranking mundial de expectativas de vida, com a idade média de sua população de 72,4 anos. A boa notícia é que a longevidade no Brasil vem aumentando. De acordo com o IBGE, os brasileiros nascidos em 2012 já nasceram com a esperança de viverem mais de 74 anos, 2 anos a mais do que se esperava para o intervalo entre 2005 e 2010. Diante dessas estatísticas, surge a pergunta: podemos influenciar como indivíduos nossa quantidade de tempo de vida? Eu sou o pastor Denis Barcelo, em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês conosco, conectados através das ondas da rádio Novo Tempo Curitiba e também através do nosso canal no YouTube. Nós temos a alegria de ter conosco aqui, nesta tarde, nos estudos da rádio, o nosso querido, amado pastor Fridolino. Seja muito bem-vindo, dê o seu alô também para os nossos amigos ouvintes e telespectadores, porque agora também é transmitido pelo canal no YouTube. Pastor? Boa tarde, amigos da Novo Tempo. Boa tarde, pastor Denis. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde e poder compartilhar mais um estudo da palavra de Deus. Que legal, pastor. E para aqueles que não conhecem, o pastor Fridolino, ele é responsável por algumas áreas aqui, na nossa Associação Central Paranaense, que é o nosso campo de atividades é na região central do Paraná, e ele está responsável por algumas áreas, dentre elas a área da mordomia, que envolve alguns aspectos, relevantes, importantes e essenciais para a nossa vida, dentre eles a área financeira, e também o pastor Fridolino é responsável pela área da saúde. Por isso que nós convidamos ele para estar conosco no primeiro estudo dessa nova série, Fique Leve. Então, pastor, para nós realmente é uma alegria, né, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção esses momentos que nós passaremos aqui estudando sobre esse tema tão importante, e relevante. Inclusive, pastor Fridolino, eu queria aproveitar esse momento de introdução para divulgar para os nossos amigos, ouvintes, telespectadores, a revista que nós estaremos estudando. Se você deseja ter essa revista em suas mãos, acompanhar o estudo conosco, você pode fazer contato aqui com a gente através do WhatsApp da Rádio Novo Tempo de Curitiba. O DDD é 41, se você é de fora, né? É 996320468. Manda uma mensagem dizendo: eu quero a revista Fique Leve, e a nossa secretária Sara fará contato contigo e terá a alegria de pegar seus dados e informações para que essa revista chegue até você sem custo algum. Por que sem custo? Porque os Anjos da Esperança, que são os patrocinadores dessa missão, são os patrocinadores desse lindo trabalho que a Rede Comunicação Novo Tempo vem realizando, compartilhando conteúdos com qualidade para nossa saúde física, emocional, espiritual. Eles, então, são aqueles que auxiliam para que a gente possa estar compartilhando com vocês esses materiais, que eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Então, faça contato conosco.
Se você também deseja alguma outra revista da Novo Tempo, o telefone é o mesmo. E se você deseja fazer um estudo pelo WhatsApp com a Esperança, aonde tem vários temas também, você pode mandar uma mensagem para a Esperança através do 12 982000062. Repetindo, 12 982000062. Nós vamos orar agora, pastor Fridolino, e iniciaremos então esse momento do estudo. Vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado pelo privilégio nessa tarde de sábado, mais uma vez, estarmos conectados com o Senhor e com os nossos amigos para estudarmos a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção. Pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ilumine para que possamos compreender esses ensinamentos tão importantes, tão relevantes para a nossa vida. Pedimos que também, desde já, o Senhor abençoe todos que estão conectados conosco também neste programa. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor querido, então vamos para o tema, né? Viva com qualidade. Esse é o tema. E nós terminamos a introdução aqui com uma pergunta. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você, pastor. É, podemos influenciar como indivíduos nossa quantidade de tempo de vida? O que você nos diz? Eu creio, amigos ouvintes, que podemos influenciar sim. Eh, Nós não podemos basear a nossa vida achando que, porque os meus pais viveram X anos, meus bisavós, avós, e que eu vou ter a garantia que eu vou viver tantos anos também. Porque tudo que nós fazemos, nada é neutro, pastor. Então, se eu descuido, da minha saúde, com certeza eu vou colher as consequências desse descuido, né. Então, nós influenciamos sim, na quantidade de tempo aqui na terra através das nossas atitudes com relação à nossa saúde, à qualidade de vida, né. Que legal. E é interessante, pastor, porque a revista vem abordando esse tema aqui, eh, e alguns dizem que a longevidade depende muito, de fatores, como a genética, que a gente não pode controlar. Eh, Realmente, nós compreendemos que a genética, ela é um desses fatores, mas existem outros, não existe? Existe sim. A nossa vida, numa ilustração bem simples, amigos, podemos colocar como uma pizza, e uma fatia dessa pizza tem a ver com a genética, tem Você falou em sim. pizza, já deu fome. Já deu eu também já estou com fome já. É uma parte dessa pizza, vamos dizer, tem a ver com a genética. Agora a outra parte, pastor, tem a ver também, amigos, da Novo Tempo, tem a ver com aquilo que eu faço para o meu corpo. Então eu tenho que ter essa noção de que uma parte tem a ver com uma genética, porque eu posso às vezes cuidar do meu corpo, Uhum. mas a genética está aí, ela também influencia, Hum. tanto para a duração de mais tempo Ou para menos. ou para menos. É, Então não podemos mexer nisso, porque tem a ver realmente com a genética. tá. Mas uma outra parte, que é muito significativa, Hum. tem a ver com aquilo que eu estou fazendo com o meu corpo, né. Inclusive, pastor, de acordo com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, eh, eles dizem que 53% da nossa longevidade depende do nosso estilo de vida, e que 20% depende do ambiente que vivemos, 17% dos fatores genéticos apenas, né, e 10% de outras doenças não relacionadas, olha só. Então você vê, apenas 17%, segundo os estudos que temos agora mais atualizados, né, Sim. apenas 17% de toda essa pizza depende do fator genético. Ou seja, então tudo aquilo que eu faço, a maior parte, então tem a ver com aquilo que eu vou colher na minha vida, Hum. na duração do tempo. O estilo de vida, Estilo de vida. 53%, né. E o estilo de vida realmente está
relacionado à forma como nós vivemos, a forma como nós vivemos. É é o estilo de vida. E aqui a revista também, pastor, nos traz aqui algo interessante, eh, dizendo o seguinte: "Por isso cada pessoa é responsável pela sua qualidade de vida e manutenção dela", né. Agora, como é possível termos longevidade? A gente volta ali, né, à primeira pergunta. E nós entendemos que existem alguns fatores, né, que devem ser considerados. E nós vamos então conversar um pouco agora sobre esses fatores, né. Pastor Fridolino, você acha que é possível a gente chegar aos 100 anos? Tudo é possível, né? Tudo é possível para aquele que crê. É para aquele que crê, tudo é possível. Mas eu creio, pastor, de uma maneira bem real, bem realista, né, amigos da Novo Tempo, nós temos que cultivar, fazermos algumas coisas para que não sei se a gente chegaria a 100 anos, se todos, né, todos vocês ouvintes da Novo Tempo, chegariam a 100 anos, mas eu creio que nós podemos prolongar um pouco mais a duração de A tempo, longevidade. a isso, se nós cultivarmos alguns hábitos na nossa vida. Agora um ponto interessante que você colocou aí, pastor, que eu acho que é relevante a gente enfatizar, é a questão do tempo. Porque veja bem, é claro que todos nós queremos viver bastante tempo, né. Deus já colocou a eternidade dentro do nosso coração. Então, o desejo de viver faz parte do nosso ser. Agora, tem um detalhe interessante, porque independente, pastor, de quanto tempo a gente viva, existe 2 formas da gente viver. Eu digo, a gente pode viver com qualidade ou a gente pode apenas sobreviver. Então, ou seja, que nós vivamos 50, 60, 70, 80, 100, 120 anos, esses anos devem ser vividos com qualidade, porque venhamos e convenhamos, a pessoa que vive um tempo maior, mas infelizmente está vegetando numa cama, de repente está enfrentando uma enfermidade, uma situação difícil, ela não está tendo prazer na vida, né. Então eu acho que esse é um ponto relevante também, não apenas o tempo de vida, mas principalmente a qualidade, né. Pastor Denis e amigos da Novo Tempo, é uma das coisas que nós temos que colocar na nossa mente sobre essa questão de saúde, não é uma questão só de estética. Tudo bem, quando você cuida da sua saúde, você tem uma aparência melhor, você viu? Por exemplo, se você toma bastante água, é visível a pele da pessoa, que é uma pele diferente, uma pele mais macia, enfim, mais viva, do que uma pessoa que não toma água, tem uma pele mais seca, né? Enfim, então, a quando eu penso em cuidar da saúde, não é uma questão somente estética, é uma questão de qualidade, como você falou. É eu viver, por exemplo, 70 anos, 80 anos, 90 e, se Deus permitir, a 100 ou acima, mas com qualidade. Porque eu não vejo prazer nenhum viver ali, sei lá, 80 anos, 90 anos, mas uma péssima qualidade. Então, quando nós estamos falando de saúde, amigos da Novo Tempo, nós estamos pensando em qualidade de vida e não só em estética, né? Não só em aparência, mas em qualidade. Eu acho que dá um casamento aí perfeito. Até porque muitas pessoas podem estar bonitas por fora, feias por dentro, dependendo da forma como está cuidando do seu corpo. Mas pensando nesses fatores então, pastor, vamos comentar alguns deles, né, que a própria revista traz para a gente aqui, como conhecimento nessa área. Eh, o primeiro fator, que aparece aqui para nós, pastor, é o otimismo e atitudes positivas. O que seria esse fator? Amigos, eu e pastor Denis, eu não quero tratar desses assuntos numa perspectiva de fanatismo, porque eu não creio que o fanatismo diz que fanatismo, a definição de fanatismo é um pedaço da verdade que ficou louca, né, então toda pessoa fanática
Ela no início até estava ali na sua base correta, mas ela deu tanta ênfase àquilo de uma maneira tão exagerada que ficou louco o negócio ali. Então, nós vamos comentar alguns fatores que vai nos ajudar a termos, uma vida mais longa. Não só mais longa, mas com qualidade de vida, né. E um deles, que o senhor mencionou aqui, é o otimismo, né. Ter uma visão mais positiva das coisas, né. Eu sei, amigos da Novo Tempo, que a vida que nós vivemos é uma vida de correria, é um estresse altíssimo e tal. Isso pode criar muita depressão, muito desânimo. Então nós temos que lutar contra isso. Nada melhor do que enfrentar os problemas da vida, mas com um olhar mais otimista, mais positivo da vida, porque eu creio que no meio de toda essa nossa agitação temos muitas coisas boas para a gente contemplar e vivermos também, né, não focarmos só naquilo que nos traz, às vezes, tristezas, né. Porque tristezas nós vamos ter todos os dias, então depende daquilo que você vai focar para você ter ali uma perspectiva de vida melhor e mais saudável para encararmos, inclusive, os momentos difíceis da vida. Amém. E e é interessante porque também um estudo, pastor, que foi realizado, pela Universidade Oz, também nos Estados Unidos, né, confirmou exatamente isso que você acabou de dizer, que o bom humor, ele faz muito bem, inclusive, ele previne o enfraquecimento do sistema imunológico. Olha que coisa tremenda. Além disso, uma outra pesquisa feita em uma outra universidade concluiu que pessoas que possuem atitudes mais positivas diante da vida possuem 35% menos chances de morte prematura do que as pessoas mais negativas. É, existem estudos e quando a pessoa, por exemplo, está enfrentando uma situação ali muito difícil, pode ser uma doença, um problema, assim, no casamento, enfim, com filhos ou no trabalho. Quando a pessoa tem uma atitude mais positiva, mais otimista, ela consegue, atravessar esse momento com, assim, uma chance melhor de ter uma resolução positiva, uma resolução de com êxito, quando você, pensa de uma maneira mais otimista do que pessimista, né. Uau! E é interessante porque quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos alguns textos, eh, que falam sobre isso. Hum. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, verso 13, né, diz ali: "O coração alegre, eh, aformoseia o rosto", né, ou em outra versão: "A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito". Olha só, Deus já deixou isso escrito, né, na palavra de Deus. Mas vamos adiante. Quais seriam outros fatores, pastor, que também, contribuem para a qualidade de vida, do ser humano e também, consequentemente, pra longevidade? Qual que seria o segundo fator? Amigos, eu já sou pastor há 20, quase 30 anos, né. Eh, o que eu tenho visto ao trabalhar com pessoas, inclusive pessoas que enfrentam às vezes depressão, eh, pessoas que estão, assim, enfrentando às vezes até doenças, enfim, e baixa aquela tristeza, aquela situação ali, e eu percebo assim, na vida prática das pessoas, não é só de estudo de universidade, mas na vida No prática, dia a dia, né? no dia a dia, e pessoas que fazem filantropia, trabalhos voluntários, que estão envolvidas com causas sociais, consegue atravessar esse momento difícil com mais facilidade. Entendeu? Quando você tira o foco, às vezes, do problema, E que mas você e de você e foca em causas sociais, na ajuda ao próximo e essas coisas todas, inclusive há uma evidência clara que a pessoa se recupera melhor, ou talvez, amigo, consiga atravessar esse momento difícil de uma maneira, assim, mais leve, quando ela foca, nessas causas sociais, né. que legal. E aí nós vamos para um outro fator agora, pastor, que é o exercício físico.
Uma equipe de pesquisadores de um hospital em Boston, também nos Estados Unidos, acompanhou 2.300 homens durante 25 anos, a fim de estudar fatores que colaboravam com o aumento da expectativa de vida do ser humano. E, de acordo com a pesquisa, pessoas que fazem exercícios físicos regularmente possuem de 20 a 30% mais chances de passar dos 90 anos, comparados àqueles que não se exercitam. E aí, pastor? Amigos, um dos piores ou maiores, não sei como é que você queira aí entender, venenos para o nosso corpo, para detonar a saúde, é uma vida sedentária. Sedentarismo. Isso é um veneno. Inclusive, eu já li alguns estudos, pastor Denis, que diz que uma pessoa que não pratica exercício é pior do que um fumante. Então, o exercício físico ele é fundamental, principalmente, amigos da Novo Tempo, no mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque pensa assim, pastor, meus pais, eu, uma parte da minha vida, trabalhávamos na roça. Então, ali o dia todo mexendo com machado, foice Em e tal. atividade. Então, uma atividade intensa. E uma alimentação mais simples, talvez essa é uma das explicações quando a gente escuta: "Ah, os meus pais, meus avós viveram 90 anos", Ah, e tal. Então eles tinham o corpo em movimento o dia todo e além de uma alimentação mais simples, né. Hoje nós estamos vivendo a maior parte das pessoas, uma situação urbana. Então, os trabalhos os tra deixaram de ser mais manuais. Isso. Então hoje é mais sentado e mais parado, etcétera. Então o corpo não tem esse movimento. Então há um apelo que eu quero fazer um apelo a vocês da Novo Tempo, amigos, né, e pastor Denis, para que nós praticamos venhamos a praticar, exercício físico. Que quando você faz exercício físico, ele puxa outras coisas benéficas. Por exemplo, um bom sono, você começa a tomar mais água, você tem mais alegria, mais disposição, mais vontade, assim, até de viver. Então, quando você começa a praticar exercício, outras coisas benéficas Vem juntos no vão pacote. vindo juntos na prática do exercício. Por isso que é importante, cada um no seu ritmo, né, não existe uma regra para todos, Sim. mas amigo, movimente-se, esse que é a dica. Mexa-se Mo pela vida. Mexa-se pela vida, né, que é um dos slogans do nosso departamento É aí, isso né. aí. Então você ouviu o recado. Mexa-se pela vida, exercício físico. Você já começou? Não começou? Que tal começar? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, pastor Fridolino: "Ah, semana que vem eu começo. Mês que vem eu começo". Normalmente as pessoas fazem promessas quando chegam no final do ano, né? No final do ano. No ano novo eu vou começar a fazer exercício físico. E aí vem o ano novo, o ano velho e a pessoa não começa. Ou alguns até começam, mas não continuam também. Então você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, inclusive você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sininho, envie também para que outras pessoas possam receber esses conteúdos, que com certeza ajudarão elas também. Você que está conosco aqui, não deixa para amanhã não, começa hoje, começa aos pouquinhos. Tem uma frase conhecida que diz assim: "Uma grande jornada começa com o primeiro passo", como o pastor Frido falou. Começa um pouquinho. "Ah, nunca fiz exercício físico na vida", ok, começa com uma caminhadinha leve, encontre um tipo de exercício que te dá prazer, um esporte, qualquer exercício que você tenha alegria, andar de bicicleta, enfim, mas programe-se e crie uma rotina. Ao longo dessa série, hoje nós estamos apenas fazendo uma introdução desse tema, mas ao longo da série nós vamos detalhar um pouco mais esses fatores. Então não perca também, os próximos encontros, os nossos próximos programas. Dando continuidade, pastor, vamos avante aqui então, no próximo fator. O próximo fator fala sobre alimentação.
mas não é qualquer tipo de alimentação, é uma alimentação equilibrada. O que seria isso? Pastor Denis e amigos da Novo Tempo, pastor, só me permita Tá, voltar ali tá um bom. pouquinho ao Exercício. item ali do exercício. Talvez nesse momento, alguém que esteja passando pela síndrome do pânico ou depressão, é um dos Traz. melhores remédios para a cura da síndrome do pânico ou depressão, né, síndrome do pânico já é algo mais avançado do que a depressão, né. Não tem um remédio melhor do que o exercício físico. E eu faço até um desafio para vocês, amigos, pesquise sobre isso. Nós temos bons estudos na atualidade, falando que pessoas que sofrem de depressão, síndrome do pânico, ou que tem a ver com tudo isso, como é importante o exercício físico. Mas amigos, a alimentação, bem, no mundo que nós vivemos hoje, onde há uma correria violenta, a nossa tendência é procurarmos alimentos mais práticos, mais fáceis, mais rápidos. E com isso entra os alimentos industrializados, que é um veneno para o nosso organismo. Então, amigos, de uma maneira equilibrada, nós não vamos dar uma receitazinha aqui, não é o objetivo do programa, o que você deve comer, o que você não deve. Bem, a Bíblia já nos ensina o que devemos comer, o que não devemos. E, mas, amigos, alimentação simples é a mais recomendada, de uma maneira equilibrada. Porque se eu comer demais um produto, um alimento, aquilo ali não vai fazer bem. Então, de uma maneira equilibrada, seguindo as normas bíblicas, Levíticos 11 já dá ali claramente o que nós devemos comer, o que não devemos, e outras passagens na Bíblia também. Mas, amigos, de uma maneira equilibrada, porque tem um ditado bem antigo, eu acho que já é desde a minha avó, sei lá, o bisavó, que tudo aquilo que é demais se torna um veneno. Até tomar água demais é prejudicial à saúde. É, Até tudo tomar em água é excesso demais. faz mal. Tudo que é em excesso. Então, é uma maneira equilibrada, uma alimentação rica em fibras, uma alimentação no horário certo também. Esse negócio de ficar beliscando, né, o dia todo, isso é O hábito, estudo a gente está falando, assim, mais de estudos, né. sim. Estudos diz que não é saudável, né, a não ser que a pessoa tenha uma necessidade por uma questão até de doença, né, que daí é outra situação, são exceções, mas o ideal seria 3 refeições por dia, uma comida bem mastigada, né, alimentos bem mastigados aqui e tal. É uma maneira simples ali, alimentos simples na mesa e com mais nutrientes, é melhor do que às vezes esses alimentos que você faz ali em 5 minutos e tal, processados, não é ideal. Fast food, né. É interessante, amigo, não é da maneira fanática, não quer dizer que uma vez ou outra você não possa experimentar ali, Por isso que diz eh aqui alimentação o equilibrar, equilíbrio. mas que isso não seja a regra da sua vida, né, que seja uma coisa pontual aqui ou ali, né. Uhum. Maravilha. Dando continuidade aqui, pastor, o próximo fator fala sobre vida ativa. Muitas pessoas, se aposentam e se tornam inativas, mas um estudo que foi feito pela universidade, também uma universidade dos Estados Unidos, mostrou que os aposentados que continuaram engajados em alguma atividade tinham uma saúde melhor em comparação com aqueles que pararam de trabalhar e permaneceram sem nenhuma atividade. Então esse também é um fator importante. Eu sempre falo nas minhas palestras por aí, quando eu sou convidado, principalmente para as pessoas que se aposentaram e enfim, fuja da pantufa, fuja da pantufa, porque o dia que você começar a colocar essa pantufa ou pijama, aquilo ali pode te levar à morte.
É claro que é uma brincadeira, mas o amigo ouvinte sabe o que eu estou querendo dizer. Então não é porque você se aposentou, que você vai agora colocar uma pantufa, um pijama, que aquilo ali vai ser a sua vida. Eu creio, a aposentadoria é uma parte boa da vida, né, é uma coisa honrosa, você trabalhou, contribuiu, então agora você tem uma vida, uma liberdade financeira que é todo mundo sonha ter uma liberdade. E eu digo assim: "Quando é que você vai conseguir a sua liberdade financeira?", né, a maior parte consegue na aposentadoria, né. Quando você agora é uma pessoa, tem a sua renda ali e é livre para fazer a sua própria agenda. Então, para fazer a sua própria agenda, o nome já diz ali, mas tem uma agenda durante o dia, nós já até mencionamos, atividades físicas, filantropia, ajudar o próximo, né. Eh, Às vezes, amigo, ouvinte, dentro da nossa própria família, nós podemos ter uma vida ativa, ajudando às vezes um parente que está precisando, né, um vizinho, enfim, ajudando às vezes até um filho que está ali no momento ali precisando de uma ajuda. Ou seja, movimente-se, tenha uma vida, ocupe a sua mente, não fique só com pijama ou com pantufa, Hum. uma vida assim, eu vejo que é até triste, assim, né, porque uma vida que não tem Propósito. propósito. Não tem um propósito, uma vida ativa, enfim, eu creio que isso vai te ajudar muito, inclusive a prolongar os seus anos aqui na terra. Que legal. Faça o seu comentário, deixe o seu comentário também aí, no nosso chat, no canal no YouTube, ou também pode fazer o seu comentário no nosso WhatsApp, pode mandar o seu alô também. Comente um pouquinho como que está a sua qualidade de vida, como que você tem conseguido, praticar, esses fatores que nós estamos, compartilhando aqui nessa tarde de sábado. Pastor Fridolino, o próximo fator é interessante, porque apesar de nós termos que nos exercitar, ter uma alimentação saudável, né, praticarmos, trabalhos voluntários, termos uma vida ativa, tem um período do dia que a gente tem que fazer algo também, né. Qual seria esse fator? Aqui, eh, vamos mencionar o sono, né, dormir. Amigos, não vamos dar aqui a quantidade de horas que você deve dormir. Há um consenso, há estudos que diz que o ideal seria 8 horas, Em média, né. em média. Alguns necessitam menos, talvez 6, 7. Outros necessitam mais, 9, enfim. Dependendo da faixa etária, as crianças ali tá em Criança, desenvolvimento, né. enfim. A minha mãe, por exemplo, ela gosta de dormir mais do que 8 e ela se sente muito bem com isso. Mas, amigos, nós temos que dormir. E uma das coisas ali, ter uma qualidade no sono, é ter um horário certo para dormir. Estudos dizem que o horário máximo, eu sei que é tão difícil falar nos dias de hoje isso, mas eu vou falar. Horário máximo para você dormir seria às 10 horas, antes das 10, ali 15 para as 10, mas que 10 horas você já esteja, eu sei que é difícil estar falando para a população nos dias de hoje. Mas, amigos, acontece um processo químico no cérebro tão importante das 10 até a meia-noite. Não temos tempo para falar aqui, mas eu desafio meus amigos da Novo Tempo a pesquisar. Há um processo que nos ajuda tanto, que só acontece das 10 da noite até a meia-noite. E depois, até às 5 da manhã, às 6, há outro processo chamado relaxamento. Mas, amigos, Então só abrindo um parêntense, pastor, as pessoas que dormem mais tarde perde esse benefício. elas não só perdem, como não consegue mais recuperar. Uau. Então, se você quer uma qualidade, e nós estamos falando de qualidade de vida, né, Uhum. o sono ele é fundamental. Eu sei que talvez um jovem esteja ouvindo esse programa agora Uhum. e diz: "Ah, pastor Fred, o senhor já não foi jovem", já fui jovem. Mas bem, a minha mãe, nós tínhamos um horário para dormir, então nós tivemos e formamos um hábito no horário certo para dormir. A gente dormia cedo e levantava cedo, né. Hoje, eu sei que nós temos que ter uma autodisciplina,
E a nossa luta hoje é dormirmos cedo. Temos um horário, mas eu experimento isso em casa, por uma questão, uma vida, eu procuro ter uma vida saudável. Assim, é nítido a diferença, pastor Denis, quando você dorme, por exemplo, às 10 da noite, como você levanta no outro dia. É nítido a diferença, o humor, tudo, o teu dia, a produtividade dentro da sua vida ali, no trabalho, não só no trabalho, em tudo na sua vida, do que quando você dorme tarde, tem que ainda levantar cedo. Isso, você levanta mal-humorado, a tua produtividade não é legal e você acaba prejudicando mais do que nunca a sua qualidade de vida, né. Então, amigos, um apelo a você, tem um horário. Aí a gente poderia, isso é muito amplo, né, porque cada tópico desse aqui nós poderíamos ficar fazendo Um um programa. programa para cada. É, isso, exatamente, né. Mas tem um quarto, eh, uma cama adequada, o quarto escuro, isso faz uma diferença tremendo, né. E um quarto silencioso na medida do possível, isso estão juntando muitas coisas ali, o horário certo, para que você tenha uma qualidade de vida. E só lembrando, amigos da Novo Tempo, que nós temos visto, amigos e pastor Denis, é a procura por remédios para Dormir. induzir ao sono. Uma coisa, assim, absurda, de pessoas que hoje estão dependendo de remédios. Eu não estou dizendo para você parar de tomar o remédio, isso é só o seu médico que pode indicar, mas eu creio, pastor, que esses fatores, um deles o exercício físico. Por exemplo, eu faço academia praticamente todos os dias, né, até domingos, quando eu posso, eu frequento, né. Eu já venho da academia, porque eu faço no final da tarde, né, ali às 6 horas em diante, eu já venho da academia praticamente já quase dormindo. É uma coisa interessante, que é o sono. Então, não é por acaso, não é uma questão só de hábito, é porque o exercício físico, ali o horário certinho para dormir, então você faz o seu lanche ali, uma comida mais leve à noite, então tudo isso te ajuda ali a ter um sono. E é tão gostoso, amigos ouvintes, ó, não depender de remédio para dormir. É um dos mais famosos, o Rivotril aí e outros aí. Você não precisa tomar esse remédio, aí você deita na cama ali às 10 horas, e você tem um sono contínuo até umas 6 horas, 5h30. Olha, não tem preço que pague isso, não tem preço. E eu gostaria que, se você não está vivendo esse tipo de vida, experimente como é gostoso. E não, hoje eu estou com 50 anos, graças a Deus, até o dia de hoje, não preciso tomar remédios para dormir, graças a Deus. Amém, Deus seja louvado, né. Já estamos caminhando aqui para a segunda, para a última parte do nosso programa, mas nós temos mais um fator aqui muito importante, pastor Fridolino. Além desses que nós já abordamos no programa dessa tarde de sábado, que é fé e religião prática. Inclusive tem estudos também nessa área hoje em dia. Uma universidade na Carolina do Norte, por exemplo, estudou um grupo de pessoas que praticavam suas religiões e tinham fé. A pesquisa mostrou que essas pessoas tinham o funcionamento do seu sistema imunológico melhorado. E podemos dizer para os nossos amigos sobre fé e religião prática? Olha, esse é um fator que a gente poderia ficar aqui também, um assunto, e é até gostoso de falar, né, mas eu posso dizer para você, pastor Denis e amigos da Novo Tempo, a fé, a esperança é a gasolina azul, aquela gasolina mais pura, aquela, sabe, aquela que é muito importante para tudo na vida, nós temos fé e esperança, inclusive para termos uma qualidade de vida. Então, amigos, eu poderia dizer o seguinte, e fazer um apelo a vocês: tenha fé, tenha esperança. Tenha fé de dias melhores, tenha esperança de que, se você está atravessando um momento difícil, isso vai passar. Como hoje, pastor,
O pai mandou uma mensagem para mim que o filho vai ter que fazer 2 cirurgias. Então, eu sei que esse pai está passando pelo momento difícil, porque está mexendo ali com o seu filho. E eu mandei um áudio para ele no WhatsApp, falando o seguinte: "Tenha fé, tenha esperança, que esse momento que ele está passando, ele vai passar. E que esse momento difícil vai servir para a maturidade e também para ter força para enfrentar outros momentos, porque a vida nossa é assim. Temos momentos difíceis, momentos às vezes uma fase na vida mais animada, mais alegre, mas tem momentos que temos tribulações, tempestades, mas, amigos, nós sabemos que depois de uma tempestade, e essa é a fé que nós temos, e depois de uma tempestade, de uma turbulência na vida da gente, vai vir um dia de sol, um dia bonito. Então, tenhamos essa fé, né, a fé em Deus, eu acho que isso é tão importante. Se por acaso, você está perdendo a fé, eu quero dar um conselho para você que eu sempre dei para as pessoas que às vezes me abordaram, dizem: "Ah, pastor Fred, pastor Fridolino, eu estou perdendo a minha fé, será que Deus existe?" Eu falo assim: "Olhe para cima, pense quem criou tudo isso, o sol, e não é só o sol, é sóis, porque tem mais de um sol, as estrelas, essa fábrica maravilhosa que Deus criou para fazer água. Nós só sabemos a fórmula da água, que é H2O, né, 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio, mas nós não conseguimos fazer água. Então nós dependemos dessa fábrica maravilhosa que Deus criou. Então tenha fé em Deus, você não está sozinho, Deus não criou esse mundo e abandonou, deixou nós aqui. Não, vivemos num mundo de pecado, sim, talvez essas consequências desse mundo que nós vivemos, a maior parte tem a ver com nossa vida de pecado, tudo bem, mas nós temos a esperança da volta de Jesus, onde Jesus vai voltar e nos tirar e nos curar completamente, completamente. Muito bem, pastor. Eh, Caminhando então para o final do nosso estudo aqui, nós ainda temos, eh, umas últimas orientações, alguns conselhos, e nós queremos compartilhar com você que nos acompanha, que está conectado conosco aqui, nesse primeiro programa dessa série Fique Leve. Eh, Também temos estudos, pastor Fridolino, que têm analisado o estilo de vida adventista, né. Inclusive, uma pergunta aqui: por que que os adventistas, de uma maneira geral, claro, vivem mais, né? E segundo esses estudos, tem algumas, esses estudos foram publicados em várias revistas, né, eh, por exemplo, a Newsweek aqui, é uma revista respeitada internacionalmente, né, eh lançou, por exemplo, em alguns anos atrás, um título de uma das suas revistas, Como Viver para Sempre, né, e comenta então, sobre o estilo de vida adventista, né, falando ali do estilo de vida saudável, a forma como os adventistas têm buscado viver, né, e eu entendo, pastor, que na verdade esses princípios, que nós como adventistas, eh, buscamos colocar em prática, são princípios extraídos da palavra de Deus, que Deus já deixou, né, para nós, relatado, com todas essas orientações, para que a gente pudesse ter então um estilo de vida saudável e consequentemente uma longevidade. Você poderia, comentar brevemente sobre isso também, pastor? Todo adventista, porque eu vejo assim, pastor, que nós somos privilegiados como adventistas de tanto conhecimento que nós temos sobre essa questão da alimentação, hábitos saudáveis. Inclusive, nós temos os 8 remédios, né, que a igreja divulga tanto, prega nas feiras de saúde, etc. Então, nós somos privilegiados de tanto conhecimento sobre essa área. Eu quero dizer para vocês, amigos da Novo Tempo, que
nem todo adventista segue corretamente, isso é bom deixar bem claro, Sim. corretamente esses princípios. Mas o que nós temos, já, consciente dentro da igreja, né, e já está bem claro que se todos os adventistas que seguem de uma maneira equilibrada os 8 remédios que nós acabamos de comentar até aqui, tem uma chance de viver pelo menos uns 10 anos a mais. Mas isso não é só para os adventistas. Todos aqueles que cuidarem da saúde pode viver, em média, uns 10 anos a mais. E olha, 10 anos faz toda a diferença, né. E não só viver 10 anos a mais, mas viver com mais o quê? Qualidade. Com mais qualidade. Dentro da igreja saiu vários estudos, revistas famosas, enfim, programas, minisséries, enfim, de sobre os adventistas, estudos, inclusive nos Estados Unidos, Loma Linda, Califórnia, ali um grupo de adventistas e segue rigorosamente ali os princípios de saúde, eles vivem mais, e não só vivem mais, eles vivem com qualidade. Então, se pudéssemos fazer um apelo aqui a todos os adventistas e os não adventistas também, nós temos muitos que, não adventistas que ouvem a Novo Tempo, pratique esses princípios para que você possa viver mais, que é o que Deus deseja, que a gente viva mais, e não só vivemos mais, mas vivemos com qualidade. E o que a igreja, já sabe, já está bem consciente dentro da igreja, que os adventistas que levam a sério os princípios de saúde, eles vivem mais e com mais qualidade também. Que legal, pastor. Eh, Concluindo então aqui o nosso estudo de hoje, né, o nosso programa, fica o nosso apelo para que você realmente possa buscar colocar em prática todos os conhecimentos, porque nós sabemos que conhecimento teórico sem a prática, ele se torna inútil, ele se torna em vão, né. Que a gente possa ter ali fé, esperança, né, são ingredientes importantes para a gente ter uma vida extensa, uma vida feliz. Aqui a revista aborda um pouquinho falando sobre a igreja adventista também, seus primórdios, quando a igreja adventista surgiu, estava acontecendo uma reforma de saúde ali no século XIX, e e a e a igreja dentro desse processo foi desenvolvendo ao longo das décadas, então, essa área tão importante que nós entendemos, eh, que é necessário esse cuidado, que é a área da saúde. Nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: "Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória e honra de Deus". Nós encontramos várias orientações de Deus na sua palavra, apelando ao nosso coração para que realmente a gente possa buscar viver uma vida com um estilo de vida saudável. Pastor Fridolino, concluindo então, quais seriam aí os últimos conselhos que você poderia compartilhar com os nossos amigos para a gente terminar o nosso estudo e o nosso programa dessa tarde? Amigos, viva uma vida equilibrada, como nós falamos já no início, viva uma vida equilibrada. Segunda coisa que eu quero deixar para vocês, você pode às vezes perguntar assim para mim: "Pastor Fred, pastor Fridolino", eu falo Fred porque 99 só me conhece por Fred, viu. Fred. Pastor Fridolino, se eu cuidar da saúde, fazer tudo bonitinho e tal, quer dizer que eu não vou ficar doente? Não, não é isso que nós pregamos. Talvez você cuide bem da saúde, tudo certinho, e você fique doente, mas pelo menos você tenha consciência tranquila, mesmo que você esteja numa ambulância, olhando para o teto, indo para o hospital, você pode dizer para Deus: "Eu fiz a minha parte". Talvez você esteja lá um dia, vai estar lá no hospital olhando para o teto lá do seu quarto, você também pode dizer para Deus: "Eu estou aqui, mas eu fiz a minha parte".
talvez a genética, algum fator, alguma coisa, mas eu fiz a minha parte. Eu vejo, pastor Denis, que seria muito triste eu estar no hospital dizendo: "Puxa, eu estou aqui porque eu não cumpri aquilo que eu deveria", que era a ordem de Deus, porque Deus quer que você tenha saúde. E ser qualidade de vida não é só para mostrar para os outros que você é melhor do que os outros, porque é uma recomendação de Deus. Em Provérbios 10:27 a Bíblia diz, ó: "O temor do Senhor", ou seja, a obediência a Deus, "prolonga os dias da sua vida", mas o tempo dos ímpios, aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que não querem saber nada das coisas de Deus, será abreviado. Então nós não somos ímpios. Você não é um ímpio, você não é um ímpio. Então aqueles que obedecem a Deus prolongam a sua vida, mas aqueles que desobedecem têm a vida o quê? Uma vida curta. Então, amigos da Novo Tempo, cuide da sua saúde. Eu sempre digo, nós temos um depósito, mas se você não cuida e vai usando essa reserva de saúde, vai chegar um momento que ela vai terminar. E amigos, não tem dinheiro no mundo, nada nesse mundo. Você pode ser a pessoa mais bilionária, nada compra saúde. Então cuide, se você tem, cuide. Se você perdeu em algum momento, recupere faça de tudo para recuperar, faça a sua parte. Os demais deixa nas mãos de Deus e seja um obediente, um cristão obediente aos princípios bíblicos, né, tendo temor de Deus. Maravilha, queremos agradecer a participação especial do pastor Fred, né, que concedeu esse tempo e também compartilhou conosco os seus conhecimentos nessa área da saúde. Desde já que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, pastor. Eh, Você é sempre muito bem-vindo aqui. A casa é sua. Daqui a pouco o pastor Fred voltará para concluir com uma oração, mas eu gostaria também de terminar esse momento falando ao seu coração. Eh, Quem não deseja viver muitos anos, não é verdade? Parece que quando estamos aprendendo a viver, o fim da vida se inicia. Certa vez alguém disse que deveríamos viver 2 vezes, uma para ensaiar a vida e outra para viver de fato. É verdade, a vida é curta para tantas coisas que poderíamos fazer. No entanto, a Bíblia nos revela princípios de saúde, de comportamentos e hábitos que, uma vez seguidos, colaboram para que tenhamos maior qualidade e tempo de vida. Cabe a cada pessoa decidir de que forma cuidará do próprio corpo. A sugestão de Deus é esta: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e verso 20. O meu desejo, a minha oração é que você possa realmente colocar em prática todas as orientações e esses princípios de vida e de estilo saudável para que você possa viver e viver em abundância. Pastor Fridolino, o despeça com uma oração. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio de termos tocado nesse assunto. Ajude a cada ouvinte da Novo Tempo a buscar e a praticar esses princípios em sua vida. Abençoe o pastor Denis também no seu ministério, Amém. a mim também. Nós possamos ter um restante de tarde abençoado. É isso que nós te pedimos, te agradecemos por Jesus. Amém. E lembre, no próximo sábado, às 15 horas, já deixa anotado na sua agenda e não perca o próximo programa. Fica então um convite para você estar conosco, conectado também. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, pois em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Um grande abraço
e até o nosso próximo encontro.